Bom, então, dando continuidade no nosso estudo, né, de máximos e mínimos, nossa procura por máximos e mínimos de uma função, bom, a princípio de duas variáveis só, hoje a gente vai discutir o que são os multiplicadores de Lagrange, né? Bom, e por quê, né? Porque nem sempre é fácil aplicar o teorema de máximos e mínimos que a gente viu no vídeo passado, porque, né, o bordo da região, né, que delimita onde a gente está procurando o máximo e mínimo pode ser super complicado, né? Então, para isso, foi desenvolvido um método de multiplicadores de Lagrange que ajuda a resolver problemas de máximo e mínimo, né? E como o nome sugere, a pessoa que estudou, né, criou esse método, se chama Lagrange, né, um matemático aí de séculos passados. Bom, então, nosso objetivo é encontrar máximos e mínimos de uma função f restrita a uma condição g de x, y igual a k. Né? Em geral, g é uma curva. Né? O que está acontecendo, né, geometricamente? A gente tem uma função, né, g de x, y igual a k e, né, e digamos que, né, temos a nossa função f, né, as curvas de nível da nossa função f. Né, esse aqui é f de x, y igual a c1. A gente tem, né, bom, vou chamar isso aqui de c2. A gente tem, bom, para uma função f qualquer, f de x, y igual a c1. Tá difícil. F de x, y igual a C3. E, bom, e a gente procura, né, um máximo aqui, né, um máximo ou um mínimo. E isso ocorre, geralmente, quando a nossa função f de x, y se tangenciam, né, a curva, né, procuramos pontos onde as duas curvas, onde né, a curva, né, g de x, y igual a k e f de x, y igual a um c, né, é uma f de x, y igual a c, é uma curva de nível de f, né, se você lembrar das curvas de níveis, né, e procuramos pontos onde essas curvas se tangenciam. O que significa, né? Significa que os vetores gradientes da nossa, bom, gradiente da f nesse ponto e o vetor gradiente da g, né, nesse ponto, eles são paralelos, né? E esse é o ponto, né, o x0, y0 é o candidato a máximo ou mínimo, né? Se, né, ocorrer que
o gradiente da f e o gradiente da g forem paralelos. Ser paralelo significa, né, que eles têm a mesma direção, né, eles têm, pode estar apontando para baixo também. Então, isso significa, né, que eles sejam paralelos, né? Então a gente diz, bom, se as curvas se tangenciam, né, isso significa que os gradientes são paralelos neste ponto, no ponto que a gente está procurando. Então, né, o ponto, né, x0, y0 é candidato a máximo ou mínimo se, né, f em x0, y0 for paralelo a o gradiente, né, de g de x0, y0, e isto, né, vem da álgebra linear, né, isto significa, né, que a gente consegue escrever o gradiente da f nesse ponto como, né, um fator, né, para algum lambda que pertence aos reais, né, a gente consegue escrever o gradiente da f como uma combinação linear de g, né, com esse lambda maior do que zero. Este lambda é o famoso chamado multiplicador de Lagrange. Então, bom, formalizando, a gente tem o seguinte teorema. Né? Seja A, né, um conjunto aberto. F, que vai de A em R, diferenciável. E G, que vai de A em R2, diferenciável. Com suas diferenciais, né, suas derivadas parciais contínuas, né? Bom, diferenciável, né? Então, seja B né, esse conjunto de pontos, né, de x, y que pertence a A, tal que g de x, y é igual a k. Né? É o conjunto dessa curva, né? Essa função aqui, a g é uma função também de duas variáveis, mas a gente está considerando apenas esse conjunto onde a g é igual, né, fixo igual a uma constante k. Então, se gradiente de g, né, em x, y, é diferente de zero, né, do ponto 0, 0, né, para todo x, y que pertence a B.
né? A gente diz, né? Não. E também se a gente tem, né? E se x0, y0 for ponto crítico, não é ponto crítico não, ponto de máximo ou mínimo, for ponto de máximo local de f em B, então, né, f de x0, y0 é igual a lambda, né, o gradiente de x0, y0, né, para algum lambda que pertence, né, a R, no caso. Isso acontece. Então, se eu tenho um ponto crítico de uma função, né, se eu tenho um ponto de máximo e mínimo, né, ou máximo ou mínimo de uma função f, e eu tenho nessa restrição sobre f, né, que é, bom, né, que f, o ponto de máximo e mínimo está nessa região B. Então, esse ponto de máximo e mínimo satisfaz, né, essa equação aqui. Então, na prática, para aplicar, né, esse teorema no cálculo de exemplos, devemos, né, determinar os valores, né, x, y e lambda, tal que gradiente, né, a gente tem que essa equação é satisfeita, quer dizer, eu tenho 3 variáveis aqui, e tenho essa restrição, né, sobre essa curva, e, né, calcular f em todos os pontos x, y obtidos anteriormente. Por quê, né? Bom, esse teorema vai me dizer, né, que se eu tenho um ponto de máximo ou mínimo, então ele satisfaz essa equação aqui. Então, eu quero verificar se um ponto é ponto de máximo ou mínimo, né? Então, né, se ele satisfaz essa equação aqui, né, esse primeiro ponto, que é satisfazer a equação, né, sobre essa restrição, daí eu calculo a f naquele ponto para ver se é o ponto de máximo ou mínimo, né? A gente vai ver exemplos e vai ver, né, que essa é uma condição que pode existir números, né, que satisfaçam essa equação aqui, né, mas que não são pontos de máximo ou mínimo. Mas vamos ver em exemplos que vai ficar mais claro. Vamos lá. O primeiro exemplo, a gente vai determinar o ponto da reta x mais 2y igual a 1, cujo produto, né, cujo produto das coordenadas seja máximo. Quer dizer, né, sobre essa reta, eu quero que o produto das coordenadas seja máximo. Então,
né? Quais são as funções que a gente está trabalhando aqui, né? Para a gente aplicar o nosso teorema, né? Quem é a f e quem é a g? Bom, a f de x, y é o produto das coordenadas, então é x vezes y. E a g, né, de x, y é essa reta, né? É x mais 2y, né? E a região B é justamente os pontos x, y que pertence a R2, tal que g de x, y é igual a 1, né? Então, bom, para aplicar o teorema, né, a gente tem que precisa que f e g sejam diferenciáveis, né? Ela é diferenciável em todo R2 em particular, né, nessa região de R2, né, dada por B, e ela é também em R2, né? Então, vamos ver se calcular os gradientes, né? Para ver também se o gradiente da G se anula em B. Bom, quem é o gradiente da F? Né? Para a gente lembrar, é o f de x e f de y, né? Isso aqui é igual a y, x. E o gradiente da G? É a mesma coisa que 1 e 2. Bom, então, gradiente de G de xy é diferente de 0 para todo xy que pertence a B. Bom, estamos dentro, né, das condições do nosso teorema, né? Então, o que a gente precisa agora? Precisamos encontrar os pontos candidatos de máximo e mínimo. Precisamos encontrar os pontos, né, x, y e, né, e a constante, né, lambda, tal que gradiente de f de xy é igual a lambda vezes o gradiente de g de xy e, né, que satisfaz essas duas condições. Bom, mas essas duas condições são satisfeitas quando, né? Isso aqui, né, é equivalente. Quem é o gradiente de xy? Isso aqui é igual a yx igual a lambda 1, 2. E a segunda condição, né, quem é g de xy? Isso aqui é a mesma coisa que x mais 2y igual a 1. Bom, isso aqui é equivalente a y igual a lambda, x igual a 2 lambda e, né, x mais 2y igual a 1. A gente fica com esse sistema. Então, vamos simplificar, né? A gente sabe quem é x, sabe quem é y, consegue colocar, né, isso na última equação. Isso aqui vai ser igual a 2 lambda mais 2 vezes y, que é lambda, que é igual a 1. E o que né, a gente fica com 4 lambda igual a 1, lambda igual a 1 quarto. Bom, encontramos o valor de lambda, então conseguimos encontrar o valor de x, né? Só aplicando ali. Então, y vai ser igual a lambda, que é 1 quarto, e x igual a 2 vezes lambda, que é igual a 1 meio. Então, eu vou colocar aqui, né, 1 meio. Então, logo, o ponto, né, 1 meio e 1 quarto é o nosso candidato a máximo ou mínimo, né? E
de F e F, né? Agora, né, F. Nosso último passo lá do que a gente tinha falado de como aplicar, né? Então, a gente tem aqui F de 1 sobre 2 e 1 quarto é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4. Isso aqui é igual a 1 oitavo, né? Então, né, esses são, né, esse é o ponto que nos dá, né, se o máximo ali existir, então ele deveria, né, pelo teorema, satisfazer essas equações aqui, né, esse sistema. E a gente viu que o ponto que satisfaz esse sistema é esse único ponto aqui, 1 meio e 1 quarto, né? E a F nesse ponto vale 1 oitavo. Bom, esse é um ponto de máximo, né? Vamos ver no gráfico o que está acontecendo. A nossa função g, né, é uma reta, né? 2x ela é dada por x mais 2y, então quando x é igual a 0, y é igual a 1 meio, né? E quando y é igual a 0, x é igual a 1, então ela é por aqui, né? E a gente tem, né, essa reta. Deixa eu tentar fazer uma reta mais reta. Tá bom. Então, né, a gente tem que esse é o ponto 1 meio, esse é o ponto 1. Então, o que a gente está procurando, né, é o máximo da nossa função f, que é o produto das coordenadas, nesse conjunto B, né, sobre a restrição desse conjunto B. Então, o que eu faço? Bom, se a gente prestar atenção aqui, né, sobre com essa restrição, né, que a gente tem que estar sobre esse conjunto, essa reta, a gente nota que nos pontos aqui, né, nesses pontos, para esses pontos da reta, a nossa função ela vai ser negativa, porque a gente está com x positivo, né, x positivo e y negativo. Então, para esses pontos aqui, né, nossa f de x, y vai ser menor do que zero. E o mesmo vale para esses pontos da reta aqui, né? Agora o y é positivo e o x é negativo. Então, nossa função, que é a produto de coordenadas, aqui, né, por aqui, vai ser, deixa eu apagar esse ponto, nossa f de x, y por aqui vai ser menor do que zero também. Então, como eu quero maximizar isso, né, essa minha função, e aqui, né, eu tenho os valores da nosso produto, né, entre coordenadas. Aqui a nossa f é maior do que zero, né, porque o x e y são maiores do que zero. Eu sei que o máximo da minha função vai estar nesse intervalo aqui positivo, né? Então, achar o máximo de f em B é o mesmo que encontrar o máximo de f em B, né, esse novo B', que são os pontos, né, x, y, tá aqui, né, x mais y mais 2y é igual a 1 e, né, a gente tem
x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero, né? E o teorema da aula anterior garante que existe máximos e mínimos em B', porque ele é fechado e limitado. Né? Existe, deixa eu só aumentar a tela, existe máximo e mínimo de f em B, em B', né? Pois B' é fechado e limitado. Então, nesse conjunto, o mínimo são os extremos, né? B' é esse pedacinho aqui, né, de reta, né? E nesses pontos, né, f de 0, né, um extremo, 1/2, isso aqui é 0 vezes 1/2, que é igual a 0, e o outro extremo, que é 1 e 0, é a mesma coisa, né? 1 vezes 0, 0. Então a gente tem aqui, né, que a nossa função é igual a 0 nos extremos, e o máximo é nesse ponto que está no interior, né, é o ponto 1/2, 1/4, né? Porque a gente sabe que esse ponto 1/2 ou 1/4 é um mínimo ou um máximo local. Então, como a gente achou o mínimo, né, achamos funções, achamos pontos nesse conjunto onde a nossa função é menor, né, para valores próximos a ponto 1 e 1, 0 e 1/2 e 1 e 0, né? Então a gente tem que o ponto que encontramos usando o nosso teorema nesse último teorema de multiplicadores de Lagrange, é um máximo dessa função, né? Então, esse é um exemplo. Vamos ver, né, um segundo exemplo. Bom, a condição, isso é uma observação, né? A condição, né? Essa condição não garante ela não é suficiente, ela é necessária, mas ela não é suficiente para garantir que x0, y0 é um ponto de máximo ou mínimo local de f em B. Então, vamos ver, né? Um exemplo 2. Começa aqui de exemplo 1. E aqui, né, um exemplo 2.
de fato, né, se a gente tem f de xy dado por x ao cubo mais y, a nossa g de xy dado por x ao cubo menos y, né? E a região B é a região, né, de xy que pertence a R2, tal que y igual a x ao cubo. Então, nesse caso, né, elas são contínuas e tudo mais, são diferenciáveis, porque são polinomiais, e o que a gente tem é que os gradientes, né, gradiente da f é igual a 3x1, gradiente de g de xy é igual a 3x no quadrado aqui, né, menos 1, né, e, bom, vamos tentar responder esse sisteminha, né, que é gradiente da f de xy igual a lambda g de xy e y igual a x ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa, né? Vamos entender. Bom, 3x ao quadrado vai ser igual, né, a menos lambda, porque aqui troquei aqui. Y menos x ao cubo. Aqui é o sinal diferente. Então, isso aqui vai ficar menos 3x ao quadrado. E aqui fica 1, né? Igual a lambda vezes 1. E y igual a x ao cubo. Mas a gente tem aqui, né? Por essa equação, diz que lambda é igual a 1. Se lambda é igual a 1, a primeira equação, a gente tem que 3x ao quadrado é igual a 3x ao quadrado, né? Isso aqui é a mesma coisa que escrever, né? Na verdade, aqui vai ficar menos, tem esse menos ali, menos 3x ao quadrado, a mesma coisa que escrever 6x ao quadrado igual a 0, né? O que implica que x é igual a 0. E, né, se x é igual a 0, dá terceira equação, y é igual a 0. Então, o único candidato é o ponto 0, 0, com f de 0, 0 é 0, porque, né, f é x ao cubo mais y. Então, mas quando a gente olha para o gráfico dessa função, né, meio torto, né? Esse aqui é o gráfico da função y igual a x ao cubo. E a gente tem, né, nossa região B, né, que é essa justamente essa região, y igual a x ao cubo. E, né, se a gente percebe, né, que a nossa f de xy é x ao cubo mais y, eu tenho que f de x, y vai ser maior do que 0 se o x e y são maiores do que 0, né? Para esses pontos aqui, a minha função
f de xy é maior do que zero e f de xy vai ser menor do que zero se y for menor do que zero. Não, xy forem menores do que zero, né? Então, logo, ai meu Deus, 0, 0 não é nem máximo nem mínimo, né? De f. Então, por que que isso aqui acontece, né? Se a gente está usando isso, né? O que a gente está falando, né? O que isso significa aqui, né? Por que que o teorema, então, nesse caso, falha? É justamente porque, para ele funcionar, né? A gente não parte com que essas equações são verdadeiras. A gente parte sabendo que a função tem máximos e mínimos nessa região. Né? Na região onde a gente está procurando máximos e mínimos. Então, sabendo que existem máximos e mínimos dentro dessa região, então a gente sabe que se existe o máximo e mínimo, então ele tem que satisfazer essas equações aqui, né, dos multiplicadores de Lagrange. Mas se o número satisfaz os multiplicadores de Lagrange, essa equação, não significa que ele tem máximos e mínimos naquela região. Primeiro a gente tem que ver, ou né, tem que saber se a função tem máximos e mínimos naquela região para a gente procurar esses máximos e mínimos agora de maneira mais fácil, justamente olhando, né, para esses multiplicadores de Lagrange, ao invés de, como na aula passada, calcular, usar o teste de segunda derivada e calcular, fazer o teste, ver no bordo, dentro da região, calcular no bordo e tudo isso mais, que o cálculo se tornava bastante grande quando a gente tinha bordos da região super complicados. Então, se a gente souber que ela possui máximos e mínimos, podemos aplicar esse método dos multiplicadores de Lagrange, que é um processo simplificado de, né, verificar se aquele ponto é um máximo ou um mínimo local. Por quê? Né, os pontos que a gente encontrar aqui vão ser nossos candidatos a máximos e mínimos, sabendo, né, que eles existem. Se a gente não sabe que eles existem, não tem como garantir que aquele ponto que a gente encontrou que satisfaz a equação é um máximo ou mínimo. Então, bom, essa noção de multiplicadores de Lagrange é naturalmente estendida para funções de 3 variáveis. Vamos ver como, né? No caso de funções de 3 variáveis, aquele teorema que a gente viu, né, de procurar máximos e mínimos absolutos numa região fechada, ilimitada, se transforma, né, agora eu vou chamar pelo nome do teorema, de quem deu o nome a esse teorema, também se chama teorema de Weierstrass para o caso de duas variáveis e de uma variável também. Se a gente tem, né, agora D é uma região, bom, é um conjunto, de novo, fechado. Vou dizer o que é fechado agora em R3, ilimitado. E f é uma função contínua.
Então, F assume máximo e mínimo em D. Bom, aqui mínimo, né, absolutos. Então, o que significa, né, fechado? É como no caso de duas variáveis e uma também, B em R3, né, um conjunto B qualquer, é fechado, se contém todos os pontos de sua fronteira. E 2, limitado, né? A gente fala, né, que B é limitado se está contido numa esfera, né? Como no caso da... Se antes era limitado quando estava em R2, né? Quando estava contido numa circunferência, agora se tiver contido numa esfera, né? Então, se a gente tem, né? Vamos dizer que isso aqui, né? É o nosso B, né? Em R, Y, Z, né? E X, né? Em R3. Eu digo que ele é limitado se eu consigo uma esfera, vão estar bem assim, né, fora de escala, mas, né, se eu encontrar uma esfera, tal que B faz parte, né, está no interior, contido nessa, completamente contido nessa esfera. Bom, e, né, o teorema de multiplicadores de Lagrange, então, nesse contexto, é o seguinte, né, se eu tenho A, né, contido em R3, aberto, tem uma função A, né, que vai de R3, né, a R, diferenciável, e G de A em R, também diferenciável, e B nessa região dada agora por uma superfície, né, x, y, z igual a uma constante c, onde, né, o gradiente de z é diferente de zero para todos x, y, z que pertencem a B. Então, se x0, y0 e z0, né, um ponto de B, né, é um ponto de máximo ou mínimo local de F em B, então o que a gente tem é que satisfaz essa equação. Então, né, é a mesma
É o mesmo princípio do que a gente viu anteriormente para duas variáveis. O que a gente tem é que estamos procurando, né, minimizar, no caso dos multiplicadores de Lagrange, né, se a gente tem aqui, deixa eu, a minha região, né, vou chamar essa região aqui, minha região B, né, então, aqui, né, a gente tem o gradiente da G, né, gradiente da G em outro ponto. O que a gente está procurando é o momento onde a nossa curva, né, a curva de nível da nossa função f tangencia, né, uma função c, né, onde essa curva de nível tangencia a nossa curva g. E é nesse ponto onde elas vão ter, né, os gradientes paralelos, né, gradiente da f com gradiente da g. Bom, vamos a um exemplo. Que é o seguinte. Vamos determinar pontos da esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4, que estão mais próximos, quer dizer, né, o mínimo, mais próximos do ponto P igual a 1, 5 e menos 1, e também o ponto, né, os mais próximos e os mais distantes. Bom, se vocês lembrarem de um exemplo que eu fiz na aula passada, o que a gente tem aqui, né, qual é como a gente consegue determinar, né, esse ponto mais próximo e ponto mais distante desse ponto? É usando a função distância, né? A gente quer maximizar e minimizar, achar o máximo e mínimo da função distância, né? A nossa f de x, y, z é igual a x menos 1 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, mais z mais 1 ao quadrado, né? Isso é, né, essa função mede a distância entre um ponto x, y, z e P, né, o nosso ponto P, né? Mas, como a gente viu, podemos considerar, né, para resolver a questão, f de x, y, z igual a x menos 1, tirar o quadrado, né? A gente viu isso na aula passada. Mais z mais 1. Porque, né, os pontos máximos e mínimos, eles estão, que satisfazem essa, né, f, é o mesmo do que satisfaz a f barra. Então, né, a gente tem nesse caso, quem é a g? Essa g de x, y, z é a esfera, né? A esfera a gente tem aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, né? E a região onde a gente está calculando né, são os pontos x, y, z de R3, tal que g de x, y, z é igual a 4.
né? Note que bom, antes de começar, né, como eu mencionei anteriormente, esse problema possui solução, né? Como F e G são contínuos e B é uma região, né, é uma esfera, né, é uma esfera de raio 2. Ela então é uma região limitada fechada. O teorema de Weierstrass nos garante que há solução, né? Que há pontos de máximos e mínimos, né? Então, vamos lá. Vamos procurar, né, esses pontos usando o teorema de multiplicadores de Lagrange. Então, nesse caso, gradiente de G, quem é? Né? 2x, 2y e 2z. Né? A equação, meu Deus, a equação da esfera. E quem é o gradiente da f? Né? 2x menos 1 2 que multiplica y menos 5 e 2 que multiplica y mais z mais 1. Então, né, vamos procurar os candidatos. Como a gente viu, a gente tem que resolver um sisteminha, né, que é né, isso aqui tem que ser igual a 4. Então, vamos lá, vamos abrir esse sistema. Eu já vou escrever, né, separando entrada por entrada, né, a equação que é válida para x, a equação que é válida para y é na entrada z, que é 2x, bom, deixa eu fazer do lado certo, né, o f, que é igual a lambda g, né, gradiente de g, né, enfim, isso é 2x menos 1, tem que ser igual a lambda 2x, 2y menos 5 tem que ser igual a lambda 2y e 2z mais 1, isso tem que ser igual a lambda 2z. E, né, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Bom, posso simplificar. Vou simplificar essa equação, passar, né, a constante para um lado e x para o outro e cancelar esse 2, porque eu posso cancelar, está multiplicando por 2 em toda parte nessas três primeiras equações, né? Então, vamos lá, né? Vou dar uma simplificada aqui. Então, isso vai ser 1 menos lambda x igual a 1, né? Passo menos 1 para o outro lado. Agora, 1 menos lambda y igual a 5, né? E agora, 1 menos lambda z igual a menos 1. E agora aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Bom, eu quero passar esse 1 menos lambda dividindo, né? Eu posso. Vamos ver se lambda pode ser igual a 1. Bom, se lambda for igual a 1, eu vou ter aqui, vamos lá. Se lambda é igual a 1, eu vou ter, né, 2x menos 1 igual a 2x, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que
2x menos 2 igual a 2x, né? Eu passo para lá. Isso aqui vai ser 2x menos 2x menos 2 igual a 0, né? Então, a gente vai encontrar que menos 2 é igual a 0, que é um absurdo. Isso aqui nessa primeira equaçãozinha aqui. E a mesma coisa com as duas outras equações. Então, convido a vocês a checarem, né, que lambda é diferente de 1. Então, podemos dividir, né? Então, a gente tem, né, que x é igual a 1 sobre 1 menos lambda, y é igual a 5 sobre 1 menos lambda e z é igual a 1, na verdade, menos 1 sobre 1 menos lambda. Então, vou substituir isso na segunda equação, né? Tenho essas três, bom, deixa eu usar isso aqui. Substituindo na última equação, eu vou ter, né, x ao quadrado, que é 1 menos 1 sobre lambda ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, né? Bom, deixa eu fazer devagar. Mais 5 agora. 5 sobre 1 menos lambda ao quadrado, mais, né, menos 1 sobre 1 menos lambda, tudo isso ao quadrado, igual a 4. Então, isso aqui é, né, equivalente a 1 sobre 1 mais lambda ao quadrado, mais 25, 1, né? Aqui é menos, né? Isso aqui é ao quadrado, mais 1 sobre 1 menos lambda, tudo isso ao quadrado, igual a 4. Então, né, isso é a mesma coisa que 27, 1 menos lambda ao quadrado, igual a 4. Passo para lá, multiplicando, né? Eu vou ter, e passo 4 de, deixa eu ver, sim, passo 4 dividindo, e o que está dividindo passo multiplicando. Então, eu vou ter 1 menos lambda ao quadrado vai ser igual a 27 sobre 4. Tiro isso da raiz, né? Então, isso vai ser 1 menos lambda, que é igual a raiz, mais ou menos a raiz de 27 sobre 4. Bom, né? Isso aqui é igual a mais ou menos raiz de 27. 27 é 9 vezes 3 sobre 4. Isso aqui é igual mais ou menos 3 sobre 2, né? Raiz de 3. Então, né? Nesse caso, eu não vou tirar, né, resolver isso, porque eu preciso só de 1 menos lambda, né, que é o que aparece aqui. Eu preciso dos pontos x, y, z. Então, o x vai ser igual a 1, né, mais ou menos 3 raiz de 3 sobre 2, né? Isso me diz que ó, deixa eu fazer separado, né? Caso 1, né? Então, se 1 menos lambda, bom, 1 menos lambda é igual a parte positiva, né? 3 raiz de 3 sobre 2, eu vou ter deixa eu escrever melhor isso aqui. O x vai ser igual a 1
sobre 3 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2, 3 raiz de 3. Y vai ser igual a 5, 3 raiz de 3 sobre 2, né? Que é igual a, passa o 2 para lá multiplicando, fica 10, 3 raiz de 3. E Z vai ser igual a menos 1, 3 raiz de 3 sobre 2, que é igual a menos 2, 3 raiz de 3. Então, nesse caso, temos o ponto, né? 2 raiz de 3, 10, não, é 3 aqui, né? Tá faltando. 3 raiz de 3 e menos 2, 3 raiz de 3. Agora, se 1 menos lambda é igual ao negativo, né? 3 raiz de 3 sobre 2, né? A gente tem, né? X igual, né? Vou fazer essa conta mais rápida, né? Então, vou fazer, que vai ficar menos 2, 3 raiz de 3, y vai ser menos 5, 3 raiz de 3, e z, que antes era negativo, agora passa a ser positivo, vai ser 2, 3 raiz de 3, e temos o ponto, né, menos 2, 3 raiz de 3, menos 5, 3 raiz de 3, e, bom, né, o ponto 2, 3 raiz de 3. Eles são os nossos candidatos. Então, a gente vai ter, né, que F nesses pontos tá errado aqui, peraí. Isso aqui é o que, né? Agora tem que fazer esse cálculo. Bom, esses cálculos eu vou deixar, né? E o F bom, aí a gente já começa um pouquinho de problema. Bom, né, a gente tem esses candidatos e aí tem que calcular essas funções no ponto, né? Então, né, o que a gente vê, né, olhando pro gráfico, né, da nossa região B, né? A região B, bom, deixa eu tentar usar tem uma esfera, né? Na minha região B. Então, e ela é centrada no 0, 0 e tem raio 2. Então, o que a gente encontra, esses pontos aqui na esfera são, né, 2 raiz de 3. Bom, a gente tem, vou chamar esse ponto eu vou chamar de R e esse ponto eu vou chamar de S. Então, na minha esfera, eu vou ter aqui, né, que é onde eu tenho y e x positivos. Aqui eu tenho o S, né, y e x positivos. E quando o y e o x é negativo, esse é o ponto R. Se a gente perceber, né, eles são antipodais, quer dizer o que, né? Deixa eu fazer esse... Digamos que esse é o S e aqui a gente tem o R. E eles são antipodais, isso quer dizer o quê? Que, né,
Peraí que tá muito torto. Deixa eu descer um pouco esse ponto. Aqui é o R. Quer dizer que eles estão no extremo oposto, né, com relação a esfera. Quer dizer que a distância entre R e S é justamente o diâmetro dessa esfera aqui, né? E essa distância, bom, se daqui a aqui tem 2, daqui tem 2, essa distância entre R e S é 4. E, bom, não era isso que a gente está procurando, só está entendendo quem é o ponto R e quem é o ponto S. E a gente tem, né, que o F de R vai ser menor, vou deixar para vocês calcularem, do que o F de S. E esse aqui é o mínimo, esse aqui é o máximo. Né? Então, e esse ponto, né, o ponto que a gente está calculando, a distância é, né, a questão é o ponto 1, 5 e menos 1, né? Quer dizer, esse é um ponto bem fora da nossa esfera. Ele está por aqui, né? 5 no Y, aqui é o 2, digamos, né? Aqui é o 5 no Y, né? 5, bom, aqui tem que ser 1. E menos 1, né? Tá aqui para baixo. Então, esse é o nosso ponto P. E quando a gente calcula, né, a distância de P a S é a menor distância e a distância de P a R é a maior distância. Bom, é isso. Esse é o exemplo, né? A gente fez um parecido na aula passada também, com distância. Bom, isso é tudo pela aula de hoje.